A paz seja convosco. Amém. A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Aleluia. Marcos capítulo 9. (14 a 29). Marcos 9, de 14 a 29. Começando pela Natália. Era o Ares, né? O ar está lá fora. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram inúmeras multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Mais um. Então ele interpelou os escribas: que é Discutíeis com eles. discutir com eles. Gabriel. Vamos, gente. E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos o que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-o. Próximo. Trouxeram-lhes quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, devolveu-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu-lhe. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Felipe. Eu? A gente. Diene. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E, imediatamente, o pai do menino exclamou, com lágrimas entre parênteses: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, respondeu o Espírito imundo: recebe Espírito, eu te ordeno, sai deste corpo e nunca mais torne a ele. Você leu a primeira rodada? Então acaba até o 29. Só para você não ficar magoado. E ele clamando e agitando, muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nos expulsá-los? Por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Nós estamos trabalhando com um contexto que começa lá com a transfiguração de Jesus Cristo no Alto do Monte. Vou fazer uma interrupção dentro do nosso raciocínio aqui. Vocês estão ajudando a juntar as coisas, a lavar as coisas, ou simplesmente levanta e vem para cá e fica só a Rosângela e a Luísa para limpar lá? Se tá errado, tá? Todo mundo pode ajudar a recolher, lavar o seu copo, não precisava nem falar isso, né? Recolher o seu copo, ajudar a lavar uma louça, porque eu vejo que elas acabam ficando as duas lá para trás, todo mundo sobe, aí fica lá batendo palminha, entendeu? Não sei o quê, brincando com o negócio e é uma coisa para arrumar. Então a gente tem que ter também um pouco de zelo em relação a isso. Voltando. Enquanto Jesus estava sendo transfigurado no alto do monte, rodeado por 3 dos seus discípulos mais chegados a ele, os outros 9 enfrentaram um desafio na planície. Então, Jesus ele sobe com alguns discípulos e tem a cena da transfiguração e sobram 9 discípulos que estão lá dentro do dia a dia deles.
E aí um homem chega para eles e fala, ó, meu filho, ele está com espírito imundo neles. Dá para você expulsar? Claro. E eles fazem lá as tentativas dele e dá errado. E toda a cena acontece eles chegando a Jesus e falando, pô Jesus, a gente foi com aqueles que o Senhor comissionou de fazer as coisas e eles não conseguiram. E Jesus fala, pô, os caras não têm comunhão, tá alguma coisa errada aí. A multidão esperava que os seguidores de Jesus tivessem um pleno sucesso, uma vez que recentemente tinham havido sinais, tinham sido canais de poder para curar, exercer autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6,7. Agora, Felipe. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então Jesus ele comanda aqueles homens para irem de 2 em 2 para exercer o ministério de cura e de expulsão de demônios. Se a gente continuar lendo, se não nesse texto em outro evangelista, ele mostra que aqueles homens foram realmente vitoriosos dentro daquela missão. E aí naquele momento eles esperavam que os discípulos fizessem também a expulsão daquele demônio e aquele demônio não sai. O pai daquele menino se queixou deles para Jesus. Marcos relata porque os impotentes exorcistas falharam: incredulidade e escassez de oração. Aqueles homens, o jejum, vocês veem que o jejum ele está entre colchete. Quando você olha qualquer texto que está entre colchete, o entendimento teológico é que aquele texto não faz parte dos escritos originais e foi um acrescentado posterior. Então, quando o cara fazendo, que nem você está lendo a tua Bíblia, você faz uma marquinha, alguma coisa assim, os caras lá fazendo a cópia da Bíblia, aí eles pegaram e anotaram do lado, pô, jejum e oração. Aí eles vão lá e colocam o jejum lá, porque eles acham que é jejum. Então, como se não tem a plena certeza, a não ser o fator de que nos escritos originais aquela observação não está, então não se é considerada dentro de uma análise teológica. Por isso que se pensa que houve escassez do quê? Oração. O que é oração? O que é oração? Relacionamento com Deus. Como que Deus fala conosco? E como que nós falamos com Ele? Se nós não oramos, o que acontece? O relacionamento ele é fragmentado. Tem só uma via de conversa. Deus está falando com você e você não fala com Ele. Então, o problema aqui foi, aqueles homens, eles não tinham relacionamento com Deus. Talvez eles orassem, mas quando Jesus convocasse. O desperdício de esforços fracassados é comum. Todos eles gastaram energia e não fizeram serviço. Aonde acontece isso também? Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal vão lá clamar pelo seu Deus, que era Baal, e eles se batem, eles se cortam, eles gritam, eles pulam, e não acontece absolutamente nada. Desperdício. Nós estamos falando sobre desperdício. Jesus não escondeu os fatores que marcaram a impotência vergonhosa dos seus discípulos diante do desafio direto do diabo. Possivelmente, assim entendemos o que Jesus queria dizer ao falar sobre o sal, Marcos 9,50. Nós somos chamados a ser o que no mundo? Sal da terra. E? Tá. 9,50. É o Moisés. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperarás? Tende sal vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus está falando de comida? Não. Não é espiritual. Aí o cara que está pensando no saleiro, aí o pregador vai lá e pega o sal, entendeu? Faz o ato profético de jogar sal nos caras, para os caras ficarem salgados. Jesus está falando de comida? Não. Jesus está falando, como eu perguntei, nós somos o quê? Sal da terra. E ele olha para aqueles discípulos que, nesse texto que nós lemos de Marcos 9, de 14 a 29, eles não foram sal. E ele olha para eles e fala: bom é o sal, bons são vocês, discípulos. Mas se vocês não fazem
ou não cumpre o propósito para o qual lhes é designado, para que serve? Ele vem e fala a mesma coisa em relação a pérolas. Ele fala que você não pode jogar sua pérola aos porcos. Se você não joga, ou se você joga para os porcos, ou se você não joga, você também está errado. Não para os porcos, né? Se você não semeia a palavra. Então, todos os versículos eles têm que ser entendidos segundo a luz do que Deus Jesus está querendo dizer. Ele usa uma figura de linguagem que é chamada muitas vezes de metáfora. Você coloca elementos do natural para representar aquilo que está sendo falado. Voltando. Jesus não escondeu os fatores que marcaram a impotência vergonhosa dos seus discípulos diante do desafio direto do diabo. Então ele vai trazer a questão do sal, dizendo àqueles homens: vocês estão ouvindo e não estão colocando em prática. No Sermão do Monte, Jesus acrescenta, Mateus capítulo 1, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, sem pisado pelos ramos. Jesus está falando de comida? Ele está falando aos seus discípulos. Vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão vendo os milagres e maravilhas, vocês são o sal da terra. Se vocês não cumprirem o papel para o qual vocês são designados, vocês não servem de absolutamente nada. É desperdício. Assim pode acontecer com um pastor que perdeu uma boa reputação, uma família que perdeu os filhos para o vício, um mestre que perdeu o seu crédito e uma igreja que perdeu a sua unidade. Esses e muitos exemplos de sal que perdeu seu sabor ilustram a teologia do desperdício. Felizmente, dos 9 discípulos que tentaram expulsar o espírito imundo, apenas um nunca mais foi restaurado, que é a figura de Judas. Por que Judas não foi restaurado? Porque ele não era sal. Então esse versículo nós lemos se cumpriu na vida de Judas. Ele ouviu, ele viu, não pôs em prática. Ele foi feito o quê? Lançado fora. A figura de Judas é a figura do sal sem sabor. Judas nunca mais foi restaurado. Todos os outros se tornaram servos e líderes que influenciaram muitos para o reino de Deus e não foram mais envergonhados pelo maioral dos demônios. Você não vê nem mais uma ocorrência em que isso acontece. E apesar de não ter a frequência de citação em relação à expulsão de demônio no Novo Testamento, você vê claramente que esse ministério continua acontecendo, porque o demônio ele continua agindo. Então as pessoas continuaram fazendo. Muitos valores morais e espirituais, uma vez perdidos, dificilmente se restauram. Negócios, relacionamentos familiares, tempo, relacionamentos conjugais, se perdem. E você não tem como recuperar mais aquilo. Então, já contei para vocês N vezes. O último contato com a minha tia querida, que foi nossa mantenedora por anos, foi eu brigando com ela, porque ela descompensou quimicamente, deu um tapa na cara da enfermeira lá enquanto estava lá na casa de repouso, e eu a repreendi. Aí ela pegou Covid, já foi entubada, morreu. Não tem o que fazer. Não tem mais como você retornar atrás. Lucas capítulo 12. Versos... Lucas 12. A Helena não leu. Helena, lê 12, 24 para mim. 12, 24. Só fala mais alto, tá? E para de brincar. Deixa o brinquedinho do lado para você ler, tá? Vamos. Opa. Os pais não semeiam. Não tem dispensa nem cereja. Não tem dispensa nem cereja. Deus o sustenta. Deus o sustenta. Quanto mais valentes do que as luzes. Quanto mais valentes que as ervas.
Próximo. Quem que é o próximo de leitura? Esther, 25 e 26. Lucas 12, 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Do ministério de exorcismo de Jesus, não era esse texto não, peraí. Bom, eu não vou achar ele, mas eu vou falando. No ministério de exorcismo de Jesus, Jesus ensinou um pouco sobre o destino dos demônios expulsos da vida de uma pessoa endemoniada. Eu já sei, mas tudo bem. Eu errei o texto. Eu errei a referência do Evangelho. O que acontece quando uma pessoa está endemoniada? Aí chega alguém e expulsa. Aquele demônio que está sobre a vida da pessoa, ela sai, procura um outro local para habitar. Os demônios procuram corpos para habitarem, para poder interagir com o mundo real. Procura e não acha. Ele olha e fala, bom, eu vou voltar lá naquela casa onde eu morava e vou ver se aquela pessoa que está lá é sal da terra, se aquela pessoa ela ouve e pratica, se ela enxerga e pratica. Se essa pessoa for, eu estou perdido. Mas se não tiver, eu vou habitar nela. E aí, dá a volta. Chega lá, encontra o fulano naquele mesmo estado. O diabo expulsou, o cara expulsou o diabo, e a pessoa continua na mesma. Tá tudo bem, não tem mais problema, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não fazer nada. Aí o diabo, pronto, a minha casa está aqui, eu vou entrar novamente, eu entro nessa casa. E aí, para garantir a minha estada, o que eu faço? Chamo mais alguns para entrar aqui, porque esses aqui vão me ajudar a permanecer na casa. Essa é a história. Eu troquei aqui. Sem dúvida, Jesus queria chamar nossa atenção quanto ao perigo de expulsar um espírito imundo, sem contudo entregar sua casa desocupada ao seu dono real. Jesus sabia muito bem que as pessoas que conviveram muito tempo com o demônio facilmente perdem o domínio próprio. Então, quando você tem uma dificuldade que ela é recorrente na sua vida, discussão, ira e qualquer coisa que seja, a coisa mais fácil que tem é você voltar novamente àquela velha prática. Se você não tomar algumas medidas de mudança, você sempre vai cair naquela velha prática. Então o cristão ele tem essa máxima, então ele vem para a igreja, ele pede oração, faz a campanha, ora e tudo mais. Passou aquela luta, o que ele faz? Ele volta a velhas práticas. A gente vê isso em todo o livro de Reis e Crônicas e Samuel, em que os israelitas eles eram exortados com frequência e eles faziam o quê? Voltavam às velhas práticas. É claro que a figura do demônio aqui também é simbólica nessa aplicação dentro dos israelitas, mas essa figura dos israelitas voltando sempre a mesma condição, é a mesma situação minha e sua. Em que a palavra ela é pregada, você fala realmente Deus falou, eu vou mudar, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. A pessoa que já teve um demônio ou uma força espiritual, um hábito escravizador na vida dela por muito tempo, não tem força de vontade para confrontar essa situação. A expulsão ela vira desperdício, mesmo tendo feito uma limpeza no espaço interior. Por quê? A razão é que o demônio sabe que a casa não tem proteção maior. É totalmente diferente quando a pessoa liberta-se do poder do maligno e recebe a presença do Espírito Santo. Por isso que a pessoa entra na igreja, a primeira coisa a ser feita é um discipulado com ela, para que ela possa entender o que é o cristianismo. E aí ela poder ter a opção dela decidir seguir aquele caminho ou não. Tenha plena certeza, se você não permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, no teu negócio, na sua casa, as coisas elas vão de mal a pior sempre. Sempre. E é interessante que quanto mais volta sempre pior. É como gripe, é como qualquer tipo de enfermidade. Se você tem uma enfermidade que ela é recorrente, ela sempre vai vir pior. Sempre vai vir pior, porque o vírus ele vai ficar cada vez mais resistente ao quê? Aos anticorpos que você está colocando. Então, medicamento, você usa o medicamento. Aquele medicamento ele tira a sua dor de cabeça. Aí você continua usando aquele medicamento. Chega uma hora que ele perde a força de utilização. A mesma coisa funciona dentro do mundo espiritual. Por isso que nós temos que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus, aplicar nas nossas vidas, e aquilo aí tem que ficar uma coisa para o passado. Eu não vou novamente cair nesse mesmo quesito.
Com a presença do Espírito Santo, a casa não fica mais desocupada. Tem um dono que protege e guarda a pessoa. Somente assim, evita-se o desperdício das vidas sem levantar uma barreira contra a sua volta. Lucas 14, 25 a 33. Ô Joaquim, sem gritar, tá? Beleza? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mais um. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pausa. Pastor, estou tranquilo. Porque a coisa que eu mais faço é importunar meu marido. Porque está falando aqui, né? Que se você não aborrecer, então você não está legal. Aí eu falo, pastor, está tudo certo. Não, não é esse aborrecimento. O aborrecer é você cumprir a palavra de Deus e aí a pessoa fica incomodada porque você está sendo bíblico. Tudo bem, gente? Volta lá. Lucas 14. 25, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, aí o Daniel fala, bom, a minha função é aborrecer a minha mãe. Gente, não é isso. Você tem que ler além do que está escrito. Continua, próximo. O Carlos leu 25, 26 e 27. Então, o próximo, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos as que abrirem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Cuidado com as coisas que são feitas pela fé. Cuidado. Porque se você começa a construir algo e você não consegue concluir, você é tomado pelas pessoas como tolo. Pela fé que eu estou dizendo, uma fé humana. Se Deus dá uma direção para você fazer algo, faça. Foi o que eu apliquei na minha vida quando eu deixei a minha casa própria lá em São Paulo. Quando nós vendemos os clientes da gráfica que a gente tinha e vim aqui para servir ao Senhor. É diferente você chegar e falar assim, eu vou fazer porque eu tenho fé em Deus. Você teve direção para isso? Cuidado. Vamos lá, próximo, vamos acabar o texto, até 33. O próximo que sabe ler? Dizendo, este homem começou a construir. Esse já foi, é o 31. 31 a 33. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E essa renúncia, ela tem a ver com o texto que fala, 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Cruz é abrir mão dele. Costumamos pensar que é relativamente fácil viver a vida cristã. Não exige grandes sacrifícios ou renúncias. De vez em quando encontramos textos que apresentam um outro quadro, tal como este parágrafo. De fato, para as grandes multidões que o acompanharam, Jesus declarou que ainda que a sua própria vida, que é impossível ser discípulo sem aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, que é a questão de tomar a cruz. Você nunca é prioritário. Você nunca é o primeiro. Você nunca é prioridade.
cristianismo ele tem essa dificuldade porque ele trabalha em contrapartida com o que o mundo fala de que nós temos que ser centrados em nós mesmos, ou antropocêntricos. Antropo, homem, centro, o homem no centro. Antropologia, estudo do homem. Então, a cultura nossa fala, nós temos que ser felizes, nós temos que ser satisfeitos. E aí você entra no teu negócio achando isso, você entra no teu casamento pensando isso, você gera uma criança achando que aquela criança vai ser para a sua satisfação, e não é. Para melhor comunicar o sentido da sua declaração, Jesus fez uso de duas comparações. Primeiro, falou do homem que pretendia construir uma torre. Ninguém faria isso sem primeiro calcular as despesas necessárias para concluir a obra. Mas as pessoas fazem isso? Fazem. E aí eu estava, enquanto acho que a Raíssa estava lendo, eu lembrei do Moisés. Moisés no seu auge, sem as podridão aí de joelho, ombro e tudo mais. E aí eu vi já alguns vídeos dele lutando. Eu fico imaginando, será que o Moisés, na sua melhor forma, ele encararia dentro do tatame lá, o Royce Gracie? Ou ele iria falar, opa, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho condição de lutar com esse cara. Se eu tiver condição, eu vou lutar. Se não, ainda não é o momento. É a condição do que ele está falando aqui. Eu vou construir uma torre. Será que eu não tenho que fazer um cálculo primeiro? Eu vou numa guerra. Eu tenho 10 mil soldados, o meu tem 20. Será que eu tenho capacidade de vencer? Pode ser que eu tenha, pode ser que estrategicamente eu consiga fazer isso. E a gente vê a história do povo de Israel muitas vezes acontecendo isso com uma direção divina de Deus. O fator X é Deus. Eu vou dar um exemplo que talvez alguns não entendam, tá? Mas espero que todos entendam. Você lembra daquela equação do primeiro grau? Estava lá, 1x mais 2 é igual a 15, não era isso? Lembra daquela equação? Quem lembra? Lembra? Primeiro grau. 2x mais 15 é igual a 30, a gente tem que descobrir o x. O x é o que? A variável. E o número que está na frente do x é o número correto, é o número real, é o número que não varia. Quem que é o número real que não varia? Deus. Essa é bonita, hein? Dentro da nossa equação da nossa vida, Deus não é o X. Deus é o número fixo. Tudo bem? Isso dava um negócio legal aí para colocar lá no... Eu inventei agora. Para melhor comunicar o sentido da sua declaração, Jesus fez uso dessas duas comparações, a torre e a questão do rei. A intenção de Jesus não é um mistério. O passo essencial para evitar o desastre é sempre ter recursos suficientes na sua mão para poder concluir uma construção, lançar os alicerces. Sem ter esses recursos é uma burrice. Quem marcha para a batalha sem ter condições para vencê-lo, certamente deve se preparar para ser conhecido como insensato. Esses dois exemplos mostram que nós temos que quantificar como que nós vamos completar aquela obra, aquilo que foi designado com a gente. Sempre tendo Deus como fator. Se Ele mandou fazer, e você tem certeza disso, e aí você pode pedir prova ao Senhor, não há problema. Se você tem certeza disso, segue em frente. N exemplos de pessoas, missionários, pessoas que pregavam a palavra, que tinham orfanatos, em que a pessoa ela começava uma obra sem nenhum tipo de recurso, mas ela sabia que Deus ia prover, porque Deus tinha falado. Por exemplo de Abraão. Teólogos dizem que há dois tipos de graça. Uma graça que é preciosa, real e genuína, e outra barata. Uma negação da palavra viva de Deus. Existe a graça barata? Existe. Aquela graça que é de troca. Muitas igrejas elas trabalham com o conceito da graça barata. Me dá que você recebe. Vamos fazer a campanha disso, 7 semanas aqui, 7 de corrente, você fica 7 semanas de joelho, aí Deus vai ter que te dar. Isso é graça barata. A graça de Deus, ela é genuína, ela é rica, ela é preciosa e ela não pode ser comprada. Essa preciosa, ela condena o pecado e ela é graça porque ela justifica nós como pecadores sem nós pagarmos nenhum preço. Essa graça é preciosa por ter sido para Deus e custado a vida do seu próprio filho. Ela é preciosa e não deve ser desperdiçada como se tratasse de um anel de bijuteria. Estava brincando com a Rô, a mulher estava recebendo um diamante, ela mostrou lá, era uma música, não sei, ela mostrou um anel que ela tinha lá, ela falou assim, falso anel, como é que era uma música lá? Era uma música da Elis Regina, um falso brilhante.
E ela fala assim, ó, meu falso brilhante. A graça de Deus não é um falso brilhante. A graça de Deus, ela é preciosa e a gente tem que dar a valia e o valor devido a ele. Por ser preciosa, não deve ser desperdiçada como se fosse um anel de bijuteria. Aborrecer até perder os familiares para não perder a graça, põe a devida ênfase no preço desse relacionamento. Eu vejo, em especial, a figura do Nicholas com a Isla em relação ao Joaquim. E eles postam cada detalhe, entendeu, do relacionamento. E aí eu vi hoje de manhã a foto dos dois fazendo um dos dois, não deu para perceber quem era, um cafuné lá no coco do Joaquim. Jesus está falando que se vocês não amarem a ele mais do que Joaquim, está errado. Não é para você deixar de amar, é para você conseguir mensurar que tipo de amor e que tipo de compromisso ele está sugerindo para você, ou ordenando para você. Se eu não amar a Cristo mais do que a mulher da minha vida, eu não sou digno dele. E aí, quando eu tomar algumas decisões que são bíblicas, que são orientadas pelo Senhor, e eu gerar aborrecimento na vida da minha esposa, tá certo. Porque ele veio para trazer confusão. Essa confusão eu me posiciono dentro da palavra de Deus e as pessoas começam a ficar incomodadas com aquilo que eu estou fazendo. E ele fala, toma a cruz. Tomar a cruz quer dizer querer ser pregado numa cruz para não perder o contato que tem com o Senhor, a fim de se unir com ele. A figura de Cristo na cruz. Estamos vendo um filme lá em que fala sobre a figura de um homem que está fazendo todos os estudos para provar que Deus não existe. E toda a parte, ele foi fazer a parte histórica. Aí ele foi fazer a parte de médico. Ele foi conversar com um psicólogo ateu. E ele foi falando e ninguém conseguia dar um recurso para ele, uma afirmação que falasse assim, realmente isso aí é uma tolice. E eu já dei aula de uma matéria chamada Jesus Histórico, em que mostra que uma pessoa hoje dizer que Jesus Cristo não existiu, ela é tola. Porque há muito mais recursos naturais, ateus, que não são bíblicos, que atestam a figura de Cristo do que a própria Bíblia. E aí tem uma série de formas de você provar que aqueles textos eles são verdadeiros. Construções gramaticais, construções históricas, número de cópias, uma série de fatores. Mas aí Jesus fala, toma a sua cruz e seja disposto a morrer. Eu estou disposto a ir e morrer. Eu estou disposto a fazer aquilo. Quando Jesus ele vai ser levado para ser crucificado, que tem toda aquela questão do julgamento, em nenhum momento você vê alguém pegando ele e empurrando ele. Porque ele sabe que ele tem que fazer e vai à frente. Quando eles procuram quem é Jesus, ele fala, eu sou. Você não encontra, porque ele sabia que ele tinha que morrer na cruz. A figura do compromisso que Deus quer de você é, eu quero morrer. Eu estou disposto a morrer. Em uma ocasião anterior, Lucas capítulo 9, 24 e 25, Helena, não é hora de brinquedo. Heloísa, Joaquim, você está orando de quarta-feira, como é que você vai ficar brincando agora? Entendeu? Lucas 9, 24 a 25. Lucas 9. 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 24 e 25. Próximo, 25, Nicolas, que aproveita. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Querer salvar a vida comunica a ideia de um homem que decide manter o controle sobre a sua vida. O que é eu guardar a minha vida? Eu controlo, eu decido, eu faço o que eu quero, não o que Deus quer. Aquele que quiser guardar a sua vida, proteger a sua vida, vai perdê-la. É a questão de que o ensino da palavra de Deus é para os simples. Por que os simples? Porque eles sabem que sem Deus eles estão perdidos. Querer salvar a vida comunica a ideia de um homem que decide manter o controle sobre a sua própria vida.
Sua vontade é fazer o que, quando e como ele quer, sem interferência de ninguém. Como o filho pródigo que, com o dinheiro do pai que o pai lhe passou, busca a plena liberdade de fazer tudo o que achava interessante, sem prestar contas a ninguém. Essa pessoa pretende livrar ao máximo a sua vida dos vexames de interferência e tudo que possa diminuir o seu prazer. É a figura da nossa sociedade hoje. As pessoas elas estão preocupadas com a sua própria satisfação, com o seu próprio desejo. E Jesus fala, levanta aí, Daniel, vai dormir não? Então levanta aí, cara. Tá passando mal? Não, então fica sentado direito. Tá cansado? Então, à tarde você dorme. Então você dorme mais cedo antes de vir para a dominical. Tá? A pessoa que quer guardar a sua vida, que quer proteger a sua vida, Jesus fala, está perdido, vai perder. Uma vida sem propósito eterno é, contudo, uma vida desperdiçada. Deus nos criou para si. Como então seria a vida dos que jamais encontraram a sua razão de ser? Por isso que Shakespeare fala, ser ou não ser? Eis a questão. Porque ele não tem propósito a vida dele. Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. O que ele está falando? Eu quero um motivo, eu quero uma razão para viver. Ele não tem. Rolling Stones, música conhecida, Satisfaction. Ele fala, eu não encontro satisfação. I can get no satisfaction. Eu não tenho satisfação. O homem rico, cheio de autoridade, exaltado por todas as pessoas, e a música, de umas músicas mais famosas dele é eu não tenho satisfação. Porque ele está tentando guardar a sua própria vida. E aí Jesus fala, quando você quer guardar a sua própria vida, você já a perdeu. Deus nos criou para si. Não seria comparável a uma nave espacial que perdeu o contato com o centro de comando e não há possibilidade de voltar para a Terra? Perder a vida por causa de Jesus seria um investimento de mais alto retorno. O que largarmos por Cristo, ganhamos. Mais uma frasezinha para você. O que você larga por Cristo, você ganha. E o que você segura para você mesmo, você perde. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos exortado dia após dia, mês após mês, ano após ano, nos dado a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos o nosso caminho. Como com o povo de Israel, o Senhor tem enviado profetas no nosso meio para falar a Tua palavra. E nós temos, Pai, tido o nosso coração endurecido. Pedimos, Pai, que o Senhor troque o nosso coração de pedra por um coração de carne, que possa receber a Tua palavra, identificá-la como verdadeira e aplicar nas nossas vidas para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.